O filho prometido, esperado. Sim, é ele o filho que vai pagar a conta. Temos a promessa de um filho para pagar a nossa conta. Parece contrassensual aquilo que estamos acostumados de um pai prover ao filho, ser o provedor. Mas agora nós temos um elo entre a escravidão e a liberdade providenciada por aquele que é o libertador. É muito comum, foi retratado pela história, homens livres que, apesar de estarem gozando de plena liberdade, num determinado momento, por um viés da vida, acabaram por se ver escravos. A escravidão era uma forma de direito civil, onde a pessoa se adonava de outra pessoa por conta de suas dívidas. Era por isso que muitas vezes homens ricos empenhavam-se em prestar favores, em prestar dinheiro a pais de donzelas bonitas, porque assim teriam a garantia de terem aquela moça bonita para si. Às vezes era a esposa que queriam, a esposa do outro que tornavam devedor, porque o homem livre, uma vez devedor, ele poderia ser escravizado, ele, sua mulher, seus filhos, e mesmo esquartejado e até morto por conta das dívidas. Felizmente o direito avançou, mas a humanidade nem tanto. A escravidão ainda paira entre nós e ainda persegue seres humanos. Não é incomum a sedução para a dívida. Homens livres logo se tornam escravos, como diz a Bíblia. O que toma emprestado é devedor, é escravo daquele a quem tomou o dinheiro emprestado. É por isso que Paulo nos diz em Romanos capítulo 7, 24, eu sou um homem aturdido por grandes provações. Quem me livrará do corpo dessa morte? O texto especificamente diz, miserável homem que sou. Mas a palavra miserável ali traz justamente essa expressão, um homem atribulado por provações. Nós cristãos somos constantemente assediados por Satanás para que ele possa nos escravizar. Quem sabe tolher um pedaço do corpo através do vício, do álcool, da drogadição. Quem sabe aquele pecadinho acariciado que leva a completa ruína. O jogo, um vício quase que indolor, quase que sem consequência para os outros, mas como uma tragédia para aquela pessoa que se entregou à escravidão. Quem me livrará do corpo dessa morte? E a promessa registrada pela nossa lição está lá justamente em Hebreus capítulo 1, versos 2 e 3. E é Paulo quem explica. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Somos agora irmãos de Jesus Cristo, colocados como herdeiros da promessa de liberdade conquistada por Ele. Mas não foi de graça. A graça nos veio pelo sangue, pela morte. O escravo foi morto para que nós possamos ser livres. Ele que não pecou, pagou o resgate para o grande sequestrador desse mundo, Satanás, que com gritos de vitória, entre outros, gritava, crucifica-o! Crucifica-o! Entre a multidão estava o próprio diabo gritando para a crucifixão daquele que desceu dos céus e a quem o diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas quem adorou foi o homem que trocou o paraíso por conta de uma banana podre. O pecado, certamente não morrerás, a promessa do diabo. Mas a promessa de Jesus é, esmagarei a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu vou te livrar, Adão. Homem, não te preocupes, você é escravo do pecado. Mas o nosso grande libertador, Jesus Cristo, ele se entregou. E dentre os gritos, crucificam, veio o nosso grito de vitória em Jesus Cristo. É através dele que esmagou-se a cabeça da serpente. Satanás, assim como muitos homens, jamais poderiam sonhar com tão grande amor. Esse pesadelo do diabo é o nosso cântico de louvor, é o nosso sonho. Jesus, o nosso Redentor, morreu na cruz em nosso lugar. E é por isso que cantamos louvores, estamos livres.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Era a pena dada pelos romanos aos assassinos. Matavam alguém e eram obrigados a carregar o cadáver amarrado sobre as próprias costas, mão com mão, braço com braço, perna com perna, e aquele cadáver apodrecia sobre as costas do assassino. O pecador é assim, ele encontra-se com o pecado e tem que carregar o pecado diante de si, ser contaminado, apodrecido junto com o cadáver. E agora a promessa é: quem me livrará do corpo dessa morte, senão aquele que é o Senhor da vida? O nosso Senhor Jesus Cristo providenciou a nossa salvação. É por isso que cantamos glórias e vemos aqui algumas expressões maravilhosas. Veja, o grande, o admirável, o maravilhoso, desejado de todas as nações. Está lá no livro escrito por Ellen White, na página 31, o seguinte: logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu uma semente, um filho, que os libertaria do inimigo, recuperaria a esperança perdida e cumpriria o propósito para qual foram criados. Gênesis 3,15, esmagarei a cabeça da serpente. Esse filho os representaria e os redimiria, tornando o seu lugar, e por fim destruiria a serpente. Depois que Adão e Eva ouviram esta primeira vez a promessa, aguardavam um cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu primeiro filho na esperança de que fosse o libertador. 4.000 anos se passaram desde a promessa, mas veio o nosso Redentor, esmagou a cabeça da serpente, e os gritos de Satanás: crucificam, que eram para você, que era para mim. Ele é um pecador, crucificam-o, ele está sobre as minhas garras, se transformou no grito da vitória. O universo contemplou os atos do mal e os atos do nosso Senhor Jesus e aclamou. Anjos deram glória, louvor, enquanto os anjos do mal arrepiam-se de temor e tremor quando falamos o nome de Jesus. Pensavam que com a morte de Jesus teriam a vitória, pois foi justamente ali que temos a glória. É ali que Jesus esmagou a cabeça da serpente, e você está livre desde então, livre para escolher novamente o bem ou o mal. Escolhe, pois, o bem para que vivas, é o convite da Bíblia, e vivas em abundância. Não troca a tua vida de novo por uma banana podre. O sangue de Jesus tem muito mais valor. É a vida do príncipe do universo que foi derramada. O sangue, o órgão maravilhoso de Jesus, a sua própria vida, foi o preço pago pela nossa escravidão. Fomos libertos do tirano de Satanás. Em glórias ele cantava a vitória sobre Jesus, e mal poderia ele sonhar que era na morte de Cristo que estava a nossa vitória. Que Cristo era esse? Que mensagem poderosa! Veja que Mateus relata exatamente o que estamos dizendo nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 18, versos 23 a 27. Por isso o reino dos céus, como um rei que desejava acertar as contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. A história continua, mas nós, para esse momento, temos a expressão exata de como era o costume da época. Jesus explicava a salvação através do que dissemos anteriormente. Até pouco tempo atrás, ainda aqui no Brasil, era comum o corpo pagar pela dívida. A pena ser exercida sob castigos de açoite e a mesma pena de morte são castigos de aflição física. Agora temos a expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7,24, e a promessa é a salvação, a libertação. Gênesis 3,15, mencionamos anteriormente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus esmagou a cabeça da serpente, e é por isso que não precisamos nem sequer ser arranhados no calcanhar. Ele pagou o preço.
A liberdade está diante de nós. A conquista veio pelo Cristo, o nosso Senhor. Demos glória em Gênesis capítulo 22, 15 a 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declarou o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A obediência é um princípio de amor. Nós obedecemos os mandamentos, os comandos de Deus, porque o amamos e assim somos protegidos do mal. E é por isso que ele diz que na descendência de Abraão, ali estava prometida a vinda de Jesus. A nossa glória estava plenamente satisfeita com o cumprimento da promessa, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz, e os seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, quando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. A promessa da grande descendência salva pelos filhos, os filhos salvos por Jesus. Aqui a promessa é satisfeita com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, capaz e suficiente para perdoar pecados. Salmos 89, 27 e 29, o louvor se encontra em nossa boca. Também eu nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Agora nós temos uma linhagem, como diz aqui no verso 29. Firmarei a sua linhagem para sempre, o seu trono durará enquanto existirem os céus. Você pertence à linhagem de Jesus Cristo. Não troque esta maravilha de ser irmão de Jesus Cristo por ser um companheiro de Satanás. O diabo anda em redor de vós buscando a quem possa tragar, mas o nosso Jesus Cristo já pagou o preço, já nos libertou. Não se sinta preso ao pecado, tampouco pela culpa do pecado, mas encontre o seu libertador ainda agora. Ele já morreu por você, pagou o preço, e a liberdade é toda nossa. Segundo Samuel 7, 12 a 14, para chegarmos ao final do nosso programa. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. E será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Já foi. O cetro da mão de Jesus está estendido para você. Venha entende diariamente com a palavra de Deus para ser dividida com o mundo, para que você possa curtir e compartilhar. Siga nossa página, nossa programação, inscreva-se em nosso canal. Com isso você recebe os avisos diários dos vídeos Venha Entende. Ore por esse programa, pela palavra, e assim participe conosco. Ao ver o seu nome, porque você curtiu ou compartilhou, eu posso orar por você nominalmente. Isso faço ao anoitecer e também ao amanhecer, pois me lembro de que somos irmãos e estamos na mesma jornada. Bênçãos dos céus para vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um sábado na Tua presença. Mais um dia em que estamos a Te louvar e a Te agradecer e compreender melhor as razões pelas quais fazemos isso. Abençoa todos os que estão assistindo e participando com um ano cheio de prosperidade e de bênçãos dos céus. Bênçãos espirituais que nos aproximem de Ti
e nos afastem do mal. É o que peço para todos que estão participando e assistindo, e que a influência nossa se multiplique conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã. Venha e entende diariamente com o amor do Pai para todos.